teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. Outro detalhe também que às vezes alguns irmãos ficam perguntando e ficaram preocupados na hora de fazer a transferência para a conta da igreja. Nós temos hoje aqui em cada banco vários envelopes que têm um QR Code. Só que agora nós migramos do Banco do Brasil para o Banco Sicoob. Devido às taxas que eram bem altas, nós conseguimos realmente quase taxa zero pelo Banco Sicoob. Então os irmãos não estranhem quando forem fazer a transferência via Pix, o CNPJ da igreja continua normalmente como o nosso Pix, mas não é mais o banco anterior, agora é o Banco Sicoob. Mas também eu peço aos irmãos que aquele QR Code não seja usado até a gente colocar um novo QR Code, tá? Não vai acontecer nada demais porque talvez ainda esteja no banco anterior, né? Mas a gente vai estar muito em breve colocando os QR Codes atualizados. Tudo isso porque durante um ano inteiro faz uma diferença muito grande. E isso é uma administração saudável para a vida da igreja e com dinheiro consagrado a Deus. Cada dízimo depositado aqui é do Senhor. E nós queremos levar isso com muita seriedade, como eu tenho levado com muita seriedade, desde que eu me entendo por gente. Sempre fui fiel ao Senhor nos meus dízimos e sempre vi a igreja levando com seriedade isso também. Porque cada centavo depositado no altar do Senhor é aplicado com honra, com dignidade, para que tudo o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. Os irmãos que estão acompanhando esses estudos podem relembrar que na semana passada nós aprendemos que o capítulo 7 é a mesma cena do capítulo 6, só que em outra perspectiva. Porque quando nós estudamos o capítulo 6, 7, 8, né, pela lógica, cronologicamente falando, o capítulo 7 vem depois do capítulo 6. Isso é óbvio, né? E talvez alguns vão imaginar, pastor, então o capítulo 7 é um novo momento, é tempos depois, na visão de João. Não. Na verdade, o capítulo 7 está nesta mesma cena do capítulo 6. E os irmãos se lembram, pelo menos ao meu ver, dentro do que eu tenho estudado na palavra de Deus, o Apocalipse, ele não é registrado como uma sequência cronológica. O Apocalipse está acontecendo em vários eventos paralelos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e João está registrando aquilo que estava acontecendo. E os irmãos podem observar que no capítulo 6, nós estávamos estudando, falando sobre os 4 cavaleiros, lembram disso? Os ventos que estavam, né, os anjos foram segurar já logo no capítulo 7. A ideia que se tem é que todo o contexto está acontecendo na mesma hora. Então, na verdade, o capítulo 7 não é continuação do capítulo 6, mas o capítulo 7 é uma interrupção, é um interlúdio entre o 6º e o 7º selo. É como se fosse uma pausa dada naquela conversa, daquilo que estava sendo registrado, dos selos, e de repente entre o 6º e o 7º selo, houve então esta pausa para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de tranquilidade ao coração da igreja, dos cristãos perseguidos. É como se fosse na música uma pausa para respirar. Então, meus irmãos, na verdade, o capítulo 7 está mostrando algo que está acontecendo no céu com a igreja de Jesus, com aqueles irmãos que foram mortos, com aqueles irmãos que tinham sido perseguidos por amor a Cristo e agora estavam nos céus, desfrutando das benesses celestiais. E se os irmãos se lembram, na semana passada nós estudamos o versículo 1 ao versículo 9. E hoje nós vamos concluir, pela graça de Deus, o capítulo 7 de Apocalipse. Mas eu quero continuar puxando o versículo 9 de novo, porque o verso 9 ainda temos algo para falar a respeito dele. Então, por isso, eu quero ler com os irmãos Apocalipse 7, verso 9 ao verso 17. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Bom, nós estudamos os 144 mil, lembram? Então não existe 144 mil salvos apenas. Na verdade, o texto aqui já vai explicar o que estudamos semana passada. Uma imensa multidão, tão grande que não podia ser contada. E que multidão era esta? De todas as nações, tribos, povos e línguas. E o que eles estão fazendo lá no céu?
estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem está sentado no trono? Deus. E quem está diante deste trono? O Cordeiro de Deus. E diz o texto ainda, no verso 9, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. E cantaram: Amém! Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder, pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, de dia e noite o servem no seu templo, e aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Verso 16: nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Por quê? Porque o Cordeiro está no centro do trono, será seu pastor. Quem será o pastor? O Cordeiro. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Vamos orar. Pai, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja de poder estudar a Tua santa palavra. Obrigado a Deus porque este livro, que até então para muitos é enigmático, difícil, ele é um livro explicável mediante ao estudo sistemático da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Abra as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, para que possamos compreender um pouco mais da porção da Tua palavra e o recado do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos, agora nesse verso 9, nós encontramos aqui as características da igreja glorificada no céu. Que características são essas? Primeiro, é uma igreja inumerável. Vamos repetir? É uma igreja inumerável. Por quê? João deixou claro aqui que a multidão que estava diante do trono no céu era uma multidão incontável, era inumerável, não eram 144 mil. E nós já estudamos bastante, exaustivamente, semana passada, sobre essa questão dos 144 mil. Segundo, a igreja glorificada no céu é uma igreja universal. Sabe por quê? Porque aqui não diz que era só uma igreja de judeus. Não. Porque aqui diz que essa igreja estava incluindo todos os crentes salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem são esses crentes? Judeus, gentios, está aqui, não está? Procedentes de todas as culturas, línguas, povos e nações, de todos os lugares e de todos os tempos. Ou seja, o que João estava vendo aqui era a igreja celestial, era o novo Israel de Deus no céu. Não era uma igreja seleta apenas de judeus, mas todo o povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que aceitou Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. E foi por isso então que João descreveu. Ele descreveu que a posição da igreja no céu é estar diante do trono. Irmãos, que
posição privilegiada. A igreja está diante do Cordeiro de Deus, diante do trono no céu. Isso significa que a igreja está vivendo um período de companheirismo com o Cordeiro, servindo, adorando o Cordeiro, adorando o Senhor de suas vidas, face a face. É o que eu e você iremos fazer um dia. É aquilo que aqueles que já morreram em Cristo estão fazendo hoje, adorando, glorificando e exaltando o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos, a igreja ali nessa visão, ela já estava glorificada e purificada. Por isso que o texto diz que as suas vestes eram o quê? Brancas. E isso aponta o quê? Pureza absoluta. A igreja só se tornou pura pelo sangue do Cordeiro. E na verdade, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. A igreja não foi purificada por causa do sofrimento que ela passou, tem passado ou passará. A igreja jamais será purificada por causa de algum ritual que ela possa fazer. A igreja só foi purificada, só é purificada. Aliás, a igreja só existe por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa de Cristo ter dado a sua vida naquela cruz em nosso lugar. É por isso, meus irmãos, que o sangue do Cordeiro exclui toda a glória humana. Vamos falar juntos? O sangue do Cordeiro exclui toda a glória humana. Essa é a igreja que foi libertada da condenação e do pecado. Essa igreja que está no céu, que é incontável, é a igreja que foi justificada, regenerada, santificada diante de Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa igreja santificada, ela está agora livre da presença do pecado. Ela está agora no ato de glorificação nos céus. Irmãos, entenda uma coisa, nada contaminado pode entrar no céu. Nada contaminado pode entrar no céu. Você encontra isso também em Apocalipse 21, verso 27. É por isso que aqui há esse registro das roupas brancas, não só por causa da pureza, mas o branco também nessa cultura desse período do Império Greco-Romano, onde a igreja estava sofrendo perseguição, era uma ideia também de alegria, de celebração, era uma ideia de felicidade. Então a igreja está vestida de roupas brancas, simbolizava que ela estava celebrando, ela estava festejando. Não é assim que muitos fazem quando encerram o ano? Gostam de virar o ano com roupas brancas, né? Mas todos estão pedindo o quê? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. As vestes brancas não serão a igreja que vão confeccionar. As vestes brancas serão dadas à igreja lá no céu. E essas vestes brancas, está aqui no texto, foram dadas por causa do sacrifício de Jesus. A igreja é santa, a igreja é alegre, a igreja é vibrante. Por isso, hoje aqui na terra, nós como igreja precisamos ser assim também. Uma igreja santa, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, porque nós já estamos ensaiando o que vamos passar a eternidade toda no céu fazendo, adorando o Cordeiro de Deus face a face. Meus irmãos, para mim isso aqui era uma palavra de Jesus para João levar à igreja, uma igreja que estava vivendo uma perseguição cruel, uma igreja que estava sendo massacrada naquele período pelo Império Romano. Aqueles irmãos estavam ficando abalados diante de tanto sangue de seus irmãos sendo derramados. Todos estavam vendo crentes morrendo dia após dia por amor a Jesus Cristo. É por isso que João descreveu a igreja aqui como uma igreja vencedora, uma igreja que tinha sido selada por Deus, uma igreja protegida por Deus, uma igreja que tinha vencido os males desta terra e chegou no seu lar celestial, lá na pátria celestial, lá no lugar de glória, lá na presença do Cordeiro de Deus. João estava dizendo, irmãos, tenham bom ânimo, porque Jesus está mandando dizer isso a vocês. Eu, João, vi aqueles que morreram agora há pouco aqui, eu vi eles adorando o Cordeiro, com vestes brancas, celebrando ao Senhor da nossa salvação. Tenham bom ânimo, a igreja já tem o seu lugar reservado no céu, diante do trono do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja vitoriosa, ela só pode dizer que é vitoriosa, porque o seu dono é vitorioso. Eu acho incrível quando eu estudo sobre a igreja triunfante e a igreja militante. Nós hoje somos uma igreja triunfante ou militante? Militante. Nós ainda não estamos no triunfo final,
Nós militamos, nós estamos lutando, nós estamos batalhando, mas na certeza que a igreja é triunfante por causa de Cristo e ela experimentará esse triunfo quando for levado para os céus. É por isso, irmãos, que João viu os crentes ali. E os crentes estavam com tanta alegria, com tanta celebração, que o que João pôde descrever era como se eles estivessem com palmeiras em suas mãos, dizendo ao Cordeiro de Deus que ele era digno. Não que tinha plantas de palmeiras no céu, mas era a mesma simbologia das palmeiras, ou seja, uma simbologia de honrar, de glorificar, de agradecer e dizer que aquele que está na sua frente era o digno, era o Senhor da glória, era o santo, santo, santo. Lembram quando Jesus entrou em Jerusalém? Na entrada triunfal também nos jogaram palmeiras e disseram que Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam então exaltando Jesus, glorificando a Jesus. É claro que aqui na terra aquilo foi temporariamente, mas aqui no registro de João, no céu, é para todos sempre. E agora, com esse símbolo das palmeiras, o que a igreja de Jesus está fazendo no céu? Verso 10. Aqui nós temos o grito de vitória da igreja. Porque o texto vai dizer no versículo 10 o quê? E gritavam com grande estrondo. Você tem outra versão? Tem outra versão para esse verso 10? Com alta voz. Alguém tem outra expressão além de alta voz? Voz? Voz forte, grande voz. Gritando com voz de estrondo. A ideia aqui é quando você está no lugar e de repente o tempo começa a fechar, dá aquele relâmpago, assim que clareia tudo, e você já escuta aquele rasgo no céu e aquele trovão que começa a abalar tudo, né? Treme tudo dentro de casa. A ideia aqui é muito mais do que um megafone, é algo estrondoso, é algo inexplicável. João estava dizendo que todo mundo começou a gritar. Gente, não eram 144 mil, o texto fala que era um número incontável. Vocês conseguem imaginar? Milhares de pessoas, milhões adorando o Cordeiro, e diz agora que enquanto eles estavam ali celebrando, honrando a Deus, diz que eles gritavam, e gritavam de alegria. E o que eles falaram ao gritar? A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Você consegue imaginar que emoção que João não sentiu quando ele ouviu esse grito e ele viu aquelas pessoas clamando e dizendo isso aqui? Você pode dizer junto comigo essa frase? A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Irmãos, que visão gloriosa! Depois daquele símbolo de vitória, depois de ver a igreja diante do trono com roupas brancas, celebrando, adorando, logo a seguir vem um grito dizendo: nós só estamos aqui porque a salvação vem de Deus, nós só estamos aqui porque o Cordeiro morreu por nós e ressuscitou. Irmãos, isso para mim é tremendo. Igreja, nós temos que entender isso. A salvação não é mérito nosso. A salvação não é fruto de nossas obras, muito menos do que a igreja fez e fará. A salvação vem de Deus, e Deus, somente Deus, merece toda a glória, toda a honra, todo o domínio, todo o louvor para todos sempre. É de Deus. Pela graça vocês são salvos. E isso por meio da fé. Vem de nós ou vem de Deus? Vem de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando eu vejo essa cena, a igreja gritando, uma igreja que tinha sido massacrada, esmagada, perseguida aqui na terra, pessoas que foram decapitados, partidos ao meio, devorados por animais, pessoas que foram humilhadas, zombadas, tirados de suas casas, jogados na arena. Agora, essas pessoas estão nos céus, estão adorando o Cordeiro, estão gritando de alegria, dizendo: obrigado, Senhor, porque a salvação pertence a Ti. Nesse momento tão estrondoso de todo mundo cantando, diz o texto que o ministério de louvor aumenta no céu. Por quê?
porque agora os anjos, os querubins, os serafins, ou seja, todas as hostes celestiais dos anjos se uniram à igreja glorificada, se uniram ao novo Israel de Deus e fizeram este momento de adoração, gritando diante do Cordeiro, com muita emoção, adorando a Deus. E eles fizeram isso porque eles sabiam quem era o Deus da sua salvação. Todos os seres celestiais, juntamente com a igreja, fizeram uma grande festa no céu. Para quem acha que o céu é um lugar monótono, né? Tudo cheio de nuvenzinha branca, não tem mais nada para fazer. O céu, Júlio, é um lugar de festa. O céu, Júlio, vai ser um lugar em que a sua área vai ser o tempo todo, a música. No céu, o que vamos fazer para sempre é adorar ao Cordeiro. No céu, o que nós vamos fazer é entoar louvores e aprender cada dia com o Senhor. E isso vai ser inesgotável, que vai ser para todos sempre. Olha o versículo 11, como que esse ministério de louvor aumentou. Porque diz no verso 10 que a igreja estava fazendo o quê? Gritando, adorando, exaltando, cantando com celebração. E o verso 11 diz, então todos os anjos, aqui todos, essa expressão no grego quer dizer todos que compunham a carga, ou seja, o ministério angelical celestial, estavam ali também, fazendo o quê? Em pé, igual a igreja, mas eles estavam também ao redor de onde? Do trono, dos anciãos, dos 4 seres vivos que nós já estudamos sobre eles, vocês lembram? Os 4 seres vivos também eram anjos. E diz o texto, o que esses anjos, ou seja, todas as hostes angelicais estavam fazendo? Prostraram-se com o rosto em terra, diante do trono. E o que eles fizeram? Adoraram a Deus. Irmãos, isto é lindo. E sabe o que é mais lindo? Que João ainda conseguiu registrar o que ele ouviu e viu no versículo 12. O que os anjos, os querubins, os serafins, a igreja, todos estavam fazendo? Cantaram o quê? Amém. Amém significa o quê? É verdade. Lembram? Amém, a palavra é verdade. Quando você fala amém, você está dizendo, é verdade o que aquela pessoa falou. Por isso, quando Jesus dizia, em verdade vos digo, ele estava dizendo a palavra amém, amém, amém. Ou seja, em verdade vos digo. Ou seja, tudo aquilo que você está orando, alguém está falando e você falou amém, você está dizendo, Deus é verdade, eu estou aprovando o que ela está falando aqui. E aí agora eles estão dizendo que amém, ou seja, é verdade, Senhor, aquilo que a igreja acabou de cantar, aquilo que a igreja acabou de gritar, dizendo que a salvação pertence a Ti, nós vamos além. Nós vamos dizer agora o que? Louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olha que coisa linda. Todos adorando ao Senhor, a igreja adorando ao Senhor, e os anjos adorando e dizendo que louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todos sempre. E todos puderam dizer, é verdade, amém. Irmãos, para mim aqui está muito claro que a igreja adorava no céu, era uma igreja que tinha vindo da grande tribulação. Era uma igreja que tinha experimentado os sofrimentos nessa terra. Pessoas que tinham morrido por amor a Jesus. Sabe por quê? Porque no verso 13, os anciãos vão perguntar a João algo interessante. Lembram quem eram esses anciãos que nós estudamos lá atrás? Era uma simbologia de quem? Da igreja, daqueles que estavam lá no céu com Cristo. E olha o que eles perguntam para João. Uma pergunta que eles já sabiam a resposta. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E a resposta de João, ó Senhor, tu sabes. E ele disse o quê? São aqueles que vieram da grande tribulação. São aqueles que lavaram e branquearam suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. O que me chama a atenção, que quando João fala o seguinte, Senhor, tu sabes, essa palavra Senhor não é destinada aqui a Jesus Cristo, não é destinado aqui a Deus. Aqui essa ideia do Kyrios, do Senhor, era aquele que ele estava tratando com respeito. Olha, você está aqui numa posição de respeito no céu. E quem está com essa posição ali no céu de respeito? Vocês lembram do texto de Coríntios, quando eu falei que a igreja estaria também julgando até mesmo os anjos? Ou seja, os santos, os servos de Cristo. João está reportando a eles, dizendo o seguinte, olha, eu não sei, que seria então? Pode me explicar?
E aí ele disse: aqui estão as pessoas que vieram de onde? Da grande tribulação. E eles continuam dizendo o seguinte: João, aqui está a igreja, aqui estamos nós, que tivemos nossas vestes lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, sabe o que eu acho incrível? Que essa ideia da grande tribulação já era profetizada já desde o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia rapidamente em Daniel, capítulo 12, verso 1. Aliás, Daniel é um livro tão apocalíptico como o nosso livro de Apocalipse. Ele tem a revelação fantástica e completa dentro daquilo que Apocalipse nos ensina. Se você quer estudar Apocalipse, leia também Daniel, porque faz um paralelo fantástico com toda a revelação de Deus a João no livro de Apocalipse. Daniel 12, verso 1. Quem gostaria de ler, por gentileza? Diz o texto de Daniel 12 que vai acontecer o quê? Um tempo de grande angústia, de grande dor, tempo de grande tribulação. Mas o texto ainda é claro em dizer: na qual nunca houve em toda a terra. Não tem hoje. Então digo para os irmãos, Daniel já estava falando que algo iria acontecer que seria inexplicável, que em toda a história da humanidade nunca tinha acontecido. Agora vamos ver Jesus falando em Mateus 24, 21 e 22. Olha o que Jesus fala ali sobre este momento de grande tribulação, de grande agonia, na qual Daniel já tinha falado. Mateus 24, 21 e 22. Quem gostaria de ler para a gente também? Me explica uma coisa. Nesse texto está dizendo que os escolhidos não estariam passando pela grande tribulação? Eles estariam. Mas por causa dos escolhidos, o que ia acontecer? Os dias seriam abreviados. Então, Jesus estava dizendo que ia chegar um momento de tanta tribulação, de tanta angústia, que em toda a história isso não tinha acontecido. Daniel falou isso. Você encontra isso em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, como Apocalipse 13, verso 7 e depois o verso 15. Ou seja, para a gente encurtar, são narrativas, irmãos, que revelam que os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentariam como enfrentaram, como enfrentam e também enfrentarão grandes tribulações por amor a Cristo. Veja o que Paulo falou para o jovem pastor Timóteo. Se você olhar, 2 Timóteo 3, verso 12. Eu acho que é muito bom mostrar para uma pessoa que acaba de aceitar Jesus como Salvador, o que espera por ela daqui para frente. Apesar de ter as bênçãos de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus, a salvação de Deus, o crente em Jesus nesta terra tem algo a passar a partir da sua confissão pública de sua fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,12 diz o quê? E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Vamos ler juntos? E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, queridos, o destino da igreja nesta terra é ser perseguida. Porque o mundo não ama a palavra de Deus, o mundo odeia os princípios bíblicos, o mundo não quer saber de santidade, o mundo não quer saber de compromisso com Deus, o mundo muito menos sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Veja outro texto falando em Atos 14, verso 22. Atos 14, 22 diz o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o que nos espera nessa terra? Muitas tribulações. É por isso, irmãos, que ser crente verdadeiro hoje,
Entenda o que eu estou dizendo. Ser crente verdadeiro hoje nos leva a entender que nós estamos vivendo o tempo do fim e precisamos estar preparados para enfrentar não apenas o começo das dores, mas também a grande tribulação. As pessoas vão odiar tanto o crente em Jesus que só o fato de você passar na rua e falar que é crente já vão querer te bater, já vão querer te matar. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Irmãos, ser crente em nossos dias é maravilhoso, pelo menos aqui no Brasil. Por mais que a gente possa ter algumas perseguições ideológicas, mas ser crente aqui você ainda tem a sua liberdade de ir e vir. Mas ser crente em Jesus em outros países, hoje no planeta Terra, você está correndo o risco de morrer. Vai ser crente em Jesus no Cairo, na Índia, lá no Paquistão. Há lugares em que ser crente, principalmente na África, na Etiópia, quantos foram assassinados recentemente só pelo fato de dizerem que eram crentes em Jesus Cristo. Irmãos, a grande tribulação é caracterizada com um período de grande apostasia, porque muitos que dizem que são servos de Jesus, quando começarem a ver o tamanho da tribulação, vão pular fora. Não, estou fora. Que isso? Não quero passar por isso não. Eu pergunto à igreja nesta noite, estamos preparados a sofrer perseguições, humilhações, desprezo desse mundo por amor a Jesus Cristo? Estamos preparados? Só que nesse período da grande tribulação, além da apostasia de muitos que se dizem crentes, vai ser o momento da manifestação do homem da iniquidade. Você vê isso em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9. Anote aí para ler depois. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9. Se os irmãos ficaram antenados nas notícias, vocês viram um pastor evangélico, se diz evangélico, dizendo lá no meio do carnaval, num carro de som, pedindo perdão para todos os sambistas, aqueles que estavam ali, até mesmo invocando as entidades que eles estavam invocando, dizendo que eles tinham sido pessoas muito cruéis com todos eles, criticando a forma deles agirem, pedindo perdão, dizendo em nome dos evangélicos. Meus irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz de quem? E nós, crentes em Jesus, nós temos o quê? O crente jaz de quem? Do Espírito Santo. Meus irmãos, como que eu posso dizer para uma pessoa que jaz do maligno, que invoca uma entidade satânica para entrar no sambódromo, como a gente viu vários vídeos assim, dizendo que as pessoas realmente solicitavam que os espíritos pudessem vir sobre eles, e dizer que eles estão agindo corretamente, eles precisam conhecer a graça de Jesus e entender que aquele caminho é um caminho de morte. Deus não está presente ali, aonde a sensualidade impera, aonde a imoralidade impera. Como pode dizer que aquilo ali é algo de Deus? É só cultural, irmãos. O que é cultural não pode ir contra os princípios bíblicos e eternos da palavra de Deus. Você está com a sua esposa, com seus filhos, vendo mulheres praticamente nuas dançando, homens nus dançando. Isso demonstra o quê? Imoralidade. E imoralidade sexual é algo que agrada a Deus? Se eu estou participando disso, até mesmo vendo quem ganhou, quem foi campeã nesse ano, né, do Carnaval do Rio de Janeiro. Me assusta quando alguém fala isso. Eu não tenho que saber quem foi campeão, eu tenho que orar, porque quem está vencendo essa batalha é Satanás. As pessoas estão ali nas mãos dele. O que nós estamos fazendo como igreja? Nos esquivando de tudo isso, nós temos que falar para essas pessoas que eles estão perdidos, sem Jesus Cristo. A igreja precisa falar que tudo aquilo que eles estão fazendo vai contra a santidade de Deus. Só que essa palavra não agrada o coração do mundo. É por isso que a igreja é perseguida e será perseguida. Não é dar lição de moral, não é bater no peito achando melhor do que o outro. É dizendo, saia dessa vida, porque esta vida está te levando para longe de Deus. Essa vida te leva para a presença do mal, não de Jesus Cristo. E aí que nós temos que entender, meus irmãos, algo muito importante. Porque esta frase aqui me impactou muito essa semana. Ela diz o seguinte: Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Vamos repetir? Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Irmãos, todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo, eles mostram que a igreja não vai ser arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Nós vamos entender uma questão muito séria aqui. A igreja será poupada na tribulação e não da tribulação.
Poderia falar muitos textos, mas apenas alguns versículos rapidamente. Mateus 24, verso 29 a 31. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, verso 29. Palavras de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Mateus 24, verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da agonia, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências dos céus serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra farão o quê? Vão dar glória a Deus? Vão se lamentar. Todas as tribos da terra vão fazer o quê? Olha o que o texto diz. Vão se lamentar. Por que vão se lamentar? Porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, o mundo vai ficar em pânico. Os ímpios que zombaram de Deus, da sua igreja, da sua palavra, vão entrar em pânico. Por quê? Porque eles vão dizer a verdade. Aquilo que os crentes pregavam é verdade. Jesus está voltando, agora acabou. Agora eu estou em uma grande encrenca na minha vida. Eles vão ficar apavorados, se lamentando ao ver Jesus vindo nas nuvens. E olha o que vai acontecer aqui. Aonde a igreja está nesse período de grande tribulação e Cristo voltando? Verso 31. E ele enviará, ele quem? Jesus, os seus anjos, com rijo clamor de trombeta. Já vamos estudar essas trombetas. Para fazer o quê? Reunir quem? Os escolhidos que estão aonde? No céu ou na terra? Na terra, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra, debaixo dos céus. Ou seja, toda a igreja de Jesus espalhada por este mundo. Logo, se Ele está trazendo agora juízo sobre o mundo, grande tribulação, e agora estão vindo os anjos para recolher a igreja do Senhor, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Não sou eu que estou dizendo, está no texto. 2 Tessalonicenses 1,7. Mais um texto para a gente ler rapidinho. Deus concederá descanso a vocês, que são o quê? 2 Tessalonicenses 1,7. Deus concederá descanso a vocês, que são o quê? Atribulados, afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando que Deus vai fazer isso? Quando Ele vier do céu, se manifestar do céu, Ele virá com seus anjos poderosos. Ou seja, nesse tempo, o conflito secular entre Deus e Satanás estará no auge. É o período da guerra, do Armagedon, onde Deus estará dando um fim a todo o império das trevas. Então a igreja será protegida não da tribulação, mas na tribulação. Entendeu por que eu usei essa frase? A igreja, irmãos, ela emergirá no meio da tribulação como um povo selado, como um povo vitorioso. Mesmo que o mundo esteja vivendo esse período de aflição, a igreja estará nas mãos de Jesus como sempre esteve. A igreja é de Cristo. Cristo já está reinando sobre a igreja. Ou os irmãos acham que Ele ainda vai reinar um dia? A igreja, ela é regida por quem? Por pastor, por um corpo de líderes? A igreja é regida somente por Jesus Cristo, aquele que se entregou por ela, aquele que derramou sangue na cruz por ela. Logo, a igreja não tem e nunca terá dono, somente Jesus Cristo. Tem muita gente querendo ser dono de igreja. A igreja não tem dono aqui nessa terra. O dono dela, universal, é Jesus Cristo. A igreja, então, ela vai entrar no céu. E quem vai entrar no céu não é aquela pessoa porque pertenceu à igreja X ou Y. Na verdade, porque defendeu essa ou aquela doutrina. A igreja que entrará no céu é somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que confessaram seus pecados, aqueles que reconheceram que falharam diante de Deus e pelo sangue de Cristo tiveram a oportunidade de receber o perdão e de ter agora um momento de transformação na sua história. Irmãos, Apocalipse 7,14 fala isso. A igreja só é igreja porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro.
É uma outra realidade a igreja. Porque a igreja agora, ela vai ser levada para um lugar cheio de paz. Porque no céu, Deus armou uma tenda para a sua igreja. Vamos entender assim. Se os irmãos se lembram, o que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito? Eles ficaram peregrinando por quanto tempo naquele deserto? 40 anos, porque poderia ter sido em 14 dias, mas por causa da dureza do coração, ficaram 40 anos. Mas tudo bem, nesse processo, o que Deus fez para proteger o seu povo? Durante o dia, o que Deus proporcionava para o seu povo? Uma coluna de nuvem, para poder proteger do sol, do calor. E à noite, Deus proporcionava o quê? Uma coluna de fogo, para quê? Para espantar os animais peçonhentos do deserto e aquecer o seu povo à noite, porque à noite no deserto pode chegar até 0 ou -1 negativo, ou seja, na verdade, -1 já é negativo, mas é abaixo de 0. Alguns lugares em Israel, à noite, chega abaixo de 0, principalmente entre o mês de novembro e dezembro. Então vocês conseguem imaginar o que Deus fez com o seu povo durante aquele trajeto até chegar na Canaã, a Canaã terrestre. Agora, vejam comigo agora, nesse verso 15, que João está falando sobre um trajeto que Deus agora está levando o seu povo, não para uma Canaã terrestre, mas para uma Canaã celestial, aonde Deus está relembrando o que Ele fez aqui na terra com o seu povo, dando abrigo, dando segurança. Mas agora Deus está dizendo o seguinte: eu estou proporcionando para o meu povo um novo acampamento. Só que é um acampamento que será eterno, porque a igreja no céu, ela vai viver isso para todo sempre, estará debaixo das asas de Deus, ou seja, debaixo do cuidado de Deus. Só que agora, diz o texto, que Deus não vai criar nenhuma nuvem, nem de fogo, e nem para proteger do sol, mas diz que Ele próprio habitará com o seu povo, dando abrigo para sempre. Vamos ver o verso 15? Olha o paralelo que nós estamos lendo com relação ao texto que eu falei de Êxodo, capítulo 13, 21 e 22, da nuvem e da coluna de fogo. Agora Deus está dizendo por meio de João o seguinte: por isso estão diante do trono de Deus, de dia, de noite, serve em seu templo. E aquele que se assenta no trono, lhes dará o quê? Abrigo. Vejam só, dia e noite. Existe dia e noite no céu? Não. A ideia aqui é uma figura daquilo que aconteceu em Êxodo 13. Dia e noite, Deus protegia o seu povo. Dia e noite, Deus sustentava o seu povo. Dia e noite, nada faltou para o seu povo, até mesmo suas vestes e também sandálias não envelheciam. Era o cuidado de Deus. E agora aqui ele está dizendo que diante do trono de Deus, dia e noite, a sua igreja vai servi-lo lá no céu, lá no seu templo. E aquele que se assenta no trono fará o que com a sua igreja lá no céu? Lhes dará abrigo, lhes dará proteção. É um acampamento perpétuo. Haverá para sempre a ausência do sofrimento. Lá no céu não haverá lágrimas. Lá no céu não terá dor. Lá no céu não terá decepção. Lá no céu não haverá mágoas. Lá no céu não haverá pessoas traindo umas às outras. Lá no céu será um momento de glória, de celebração, de adoração para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer no versículo 16 isso: já que eu vou dar abrigo para a minha igreja para sempre, neste acampamento perpétuo no céu, diz o verso 16, nunca mais terão fome. O que a igreja estava passando nessa época de João lá na terra? Fome, sede, calor do sol, exposto ao sol, sendo queimados por amor a Cristo. Agora olha o que Jesus está prometendo para a sua igreja: no céu vocês não terão mais fome. No céu, vocês não terão sede. E o calor do sol nunca mais os queimará. Por quê? Por quê? Verso 17. Porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. É Ele que os guiará a fontes de água viva. E o que Deus vai fazer além de dar tudo isso? Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, que palavra gloriosa para uma igreja que estava sofrendo. Jesus enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus queridos irmãos,
O texto diz que Jesus tomará a sua igreja como uma mãe segura uma criança no seu colo, dando conforto, dando abrigo, dando proteção. É por isso que nós aprendemos que o capítulo 6 terminou mostrando os terrores que os ímpios iriam enfrentar no juízo. E o capítulo 7 termina mostrando algo paradoxal. Enquanto o capítulo 6 termina falando dos horrores para aqueles que zombaram de Deus, o capítulo 7 termina mostrando as glórias eternas dos remidos, a igreja no céu, triunfante, adorando, celebrando o nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Meus irmãos, isso para mim é maravilhoso. Essa pausa foi dada para que João pudesse dizer à igreja aquilo que Cristo mandou lhe dizer. Acalme o coração. Vocês estão sofrendo, mas o Senhor está vendo. Muito em breve, vocês estarão nos céus. Lá vocês terão um acampamento eterno. Lá o Senhor será o abrigo de vocês. Lá o próprio Deus enxugará as lágrimas de vocês. Lá vocês não terão fome. Lá vocês não terão sede, lá vocês não terão decepções, lá vocês não serão queimados, lá vocês estarão adorando, gritando ao Cordeiro que Ele é santo, gritando ao Cordeiro que Ele é digno, gritando ao Cordeiro que Ele era justo, honrado e que Ele tinha todo o poder para todo sempre. Era o momento que Ele estava dizendo, igreja, esse dia vai chegar. A salvação, ela vem do nome do Senhor. Às vezes eu penso que como igreja, nós estamos acostumados a viver uma vida eclesiástica, de virem todos os domingos, todas as quartas, participando de algum ensaio. E parece-me que nós entramos no piloto automático. Parece-me que nós estamos fazendo da igreja algo como um clube social. Um lugar apenas de encontro, um lugar para ouvir uma palavra e ir embora. E às vezes a gente não entende que aqui é o ensaio. É o ensaio do que nós vamos desfrutar no céu para sempre. Eu não sei como vai o teu coração diante de Jesus, mas eu vejo que a igreja evangélica brasileira está brincando de ser igreja. A igreja evangélica brasileira está brincando com o pecado. A igreja evangélica brasileira e mundial não tem levado a sério o que é uma vida no altar do Senhor. O Senhor vai voltar, queridos. Lembram que eu falei no domingo quantas pessoas os irmãos iriam ver nos noticiários que iriam perder as suas vidas nesse período do carnaval? Vocês podem acessar. Quantos acidentes de trânsito, quantas mortes, quantos infartos. Em Teresópolis, antes de ontem eu estive lá visitando meu tio. E ele disse que um jovem, amigo deles, vizinho deles, 32 anos, era baterista de uma área lá, de uma das escolas de samba. E lá no meio daquele momento, ele estava batendo ali o seu, acho que é o seu tambor, eu não sei qual é o tipo de instrumento, e ele falou tarol, acho que é tarol. Ele disse que naquela hora ele infartou e ele morreu ali na mesma hora. Quantas pessoas perderam as suas vidas? Agora eu pergunto, quantas dessas pessoas partiram para a eternidade salvas? É por isso, irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. É por isso que a igreja precisa urgentemente sair das quatro paredes e falar para todos que Jesus é a esperança, que Jesus é a alegria da nossa vida. Porque ser igreja, de entrar na igreja, ir para casa, ir para o trabalho, para a escola e voltar para a igreja, isso é muito bom. Agora, ser igreja no lugar onde você é perseguido por amor a Cristo, aí nós vamos ver quem realmente ama Jesus Cristo. A igreja que estava sendo consolada, tendo as suas lágrimas enxugadas, porque amava o Cordeiro, amava Jesus e morreram por amor a Cristo. Eu pergunto à igreja, de que lado nós estamos hoje? Do grupo daqueles que almejam Jesus voltar, ou daquele grupo que acha que está muito bom aqui na terra, vamos viver mais, vamos curtir bastante essa terra? Qual grupo que nós fazemos parte? Daqueles que clamam e dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou daqueles que dizem, Senhor, agora não, eu tenho muitos sonhos ainda para conquistar. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para estar na igreja. Agora não é tempo, quem sabe mais tarde. Este momento não. Tem muita gente perdida no meio da igreja. Por isso,
Esta noite Deus está nos chamando a um encontro real e verdadeiro com Ele. Eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração, mas Deus está aqui e o Espírito Santo de Deus conhece os nossos corações. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez esse momento de ler esse texto para você parece uma coisa tão futurística, tão longe, algo que está acontecendo lá no céu, e isso talvez ainda vai durar daqui a muito e muito tempo. E quem sabe, este encontro com o Senhor da glória não vai ser ainda esta noite, porque nós não sabemos até quando vamos viver. O que nós temos que ter certeza, se somos mesmo lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, se nós amamos a Jesus Cristo, o nosso prazer vai ser sempre estar na casa do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, buscando ter intimidade com Deus. Se você não tem tido esta sede por Deus, se você não tem buscado a Deus com intensidade como deveria, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor nesta noite, porque a eternidade é algo real, ela está aqui do nosso lado. O Senhor nos promete trazer consolo, trazer abrigo para todos sempre. O Senhor nos promete que quando partirmos dessa vida, que Ele irá enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Mas agora a pergunta é, de quem Deus vai enxugar as lágrimas? Dos salvos ou dos perdidos? É dos salvos. Somente aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro poderá experimentar o pastoreio de Jesus Cristo. Poderá experimentar Jesus guiando a fonte de água viva. Poderá sentir o abraço do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, a igreja vai desfrutar da eternidade com gritos, com celebração. Vai haver uma grande festa no céu. Mas a pergunta que eu faço a você é: você tem certeza da sua salvação? A vida que você tem levado condiz com aquilo que você professa? Será que nesse período do carnaval você ficou ludibriado por tudo aquilo que aconteceu, os desfiles que apareceram na televisão? Ou você por acaso orou, clamou a Deus, falou do amor de Jesus, pediu a Deus misericórdia, para que você pudesse falar mais e mais de Jesus para as pessoas? Meus irmãos, este é o tempo que Deus está nos dando, porque ainda não chegou a grande tribulação. Este é o tempo que Deus está dando para a sua igreja, na liberdade que temos, para anunciar Jesus a tempo e fora de tempo. Para a igreja se santificar, para a igreja entender que o seu foco é Jesus Cristo. E quem sabe esta noite, você não precisa fazer isso agora, pedir perdão a Deus, porque você não consegue amar, perdoar, porque o teu coração está sempre fechado quando se diz em se relacionar com o seu próximo, com amor, com carinho, em você poder ter uma vida de prazer, de ler a palavra, de orar, de ter intimidade com Deus diariamente, porque quem tem intimidade com Deus tem nojo do pecado. O brilho do mundo não ofusca a sua vista. É por isso que aqueles que são do Senhor vão entender que Deus vai abençoar a sua igreja, Deus vai ajudar a sua igreja na tribulação e não da tribulação. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por mim nesta noite. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, mas chegou a hora de você dar um basta naquele pecado de estimação. Chegou a hora de você dar um basta naquilo que você tem feito na internet, que pode ser um Deus na sua vida. Chegou a hora de você dar um basta naquele namoro imoral e dizer: a partir de agora eu quero ter um namoro santo, eu quero ter uma vida santa, eu quero ser alguém que use a boca para falar das grandezas de Deus e não para criticar, não para caluniar e não para mentir e não para falar aquilo que o mundo tem oferecido.
Um crente em Jesus não tem prazer em falar palavrão. Se ele fala palavrão é porque o ambiente que ele vive não é um ambiente em que a palavra de Deus tem sido lida e estudada. Quais são as palavras que saem da nossa boca? A Bíblia diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas para o louvor do nome do Senhor. As palavras que temos pronunciado é para o louvor do Senhor, é para a glória do Senhor. Marido, você tem sido marido fiel à sua esposa. Você tem lutado pela santidade no seu casamento. Esposa, você tem sido fiel ao seu marido. Você tem lutado pela santidade no seu casamento. Filhos, vocês têm procurado viver uma vida santa, digna, conforme a palavra do Senhor. Pais, vocês têm amado seus filhos e procurado falar do amor de Deus para eles, mesmo se eles não quiserem ouvir. O Senhor nos chama esta noite à responsabilidade para cumprirmos o nosso papel como crentes em Jesus, até que Ele volte. E se você quer consagrar a sua vida diante de Deus, eu convido a igreja a ficar em pé. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim. Nós precisamos disso. Nós precisamos de colocar a nossa vida à total disposição do Senhor e a dizer: Deus, usa a minha vida. Os dias são difíceis, os tempos estão ruins, as pessoas estão blasfemando do teu nome, a imoralidade tem aumentado, a corrupção está terrível, as pessoas não têm focado mais o olhar no Senhor. Aliás, as pessoas estão até duvidando que o Senhor exista. Diga para Deus: usa-me, Senhor, para que eu seja instrumento de glória na minha casa, para que eu seja instrumento de glória na minha vizinhança, para que eu seja instrumento de glória no meu trabalho, na escola, por onde eu viver, porque eu creio que o Senhor me transformou e me fez ser nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo agora é novo. Usa, Senhor, a minha vida. E se você por um acaso pecou, o Senhor é justo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele perdoa o seu pecado. E nessa noite Ele te dá uma página em branco para recomeçar a sua história. A minha pergunta que eu faço é esta: você está preparado para a volta de Jesus? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de ser igreja do Senhor nesses tempos. Tempos em que as pessoas desprezam da Tua palavra. Tempos em que ser cristão verdadeiro virou zombaria. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Estamos dispostos a passar por isso, por amor a Jesus Cristo. Queremos defender com alegria, com orgulho, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto de nossos corações. Ó Deus, perdoe o pecado da sua igreja, se por acaso a tua igreja não tem sido fiel a Ti, não tem sido uma testemunha viva do Senhor aonde ela tem vivido. Ó Deus, o Senhor que é um Deus onipresente, o Senhor sabe por onde temos andado. Tu és um Deus onisciente, o Senhor sabe o que nós temos pensado, o que temos visto. Tu és um Deus onipotente, é o Senhor que pode todas as coisas sobre nossas vidas. Nesta noite, Senhor, estamos aqui pedindo perdão a Ti. Se nós estamos, ó Deus, gastando tanto tempo com coisas deste mundo e não temos investido naquilo que é eterno. Pai, nos perdoe, Senhor. Lava-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Pai. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, viver uma vida medíocre nesta terra como crentes em Jesus Cristo. Queremos refletir como espelho a Tua glória, a começar, Senhor, dentro do melhor e maior campo missionário que o Senhor nos deu, a nossa casa. Ó Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se nós temos ficado frios diante da leitura da Tua santa palavra. Ó Deus, perdoe o pecado da igreja, que tem tido tanto tempo para pegar no celular, mandar tantas mensagens, mas não tem tido tempo, ó Deus, para se alimentar da Tua santa palavra. Nos perdoe, Senhor, se não temos vivido um cristianismo autêntico ao amar, ao perdoar, ao anunciar Cristo a tempo e fora de tempo. Ó Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs dessa igreja que tem tido a alegria de anunciar a Tua palavra. Senhor, que experiência
tiveram esses irmãos essa semana, lá no abrigão, ao ver aquele jovem, o Adriano, ó Deus, partindo para a eternidade. Ó Deus, o que nos conforta é que eles, ó Deus, falaram do Teu nome e que o Adriano pôde confessar ao Senhor como Senhor da vida dele antes de morrer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Independente da vida que ele viveu, ele confiou em Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que têm pregado o Teu Evangelho aqui na Rua Teresa, nas escolas, nos trabalhos, nos táxis, aonde cada um tem andado. Ó Deus, usa-nos cada dia mais e mais para o louvor e para a glória do Teu nome. É a oração que eu faço agradecido, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está do seu lado, diga, seja usado.